Essa edição do Sextou lembrou o começo da campanha Novembro Azul, voltado à prevenção ao câncer de próstata. O projeto, organizado pela Escola do Legislativo, trouxe aos servidores da Casa de Leis um bate-papo com o médico urologista Dr. Jamal Salem, que falou sobre a prevenção e diagnóstico da doença. Vamos conferir um pouquinho mais essa conversa? Um conceito nosso de que, primeiro, trata-se da saúde para não tratar a doença. E agradecer a você, Jamal, pela sua disponibilidade a trazer para todos nós novos conhecimentos, como evitar a doença e, acima de tudo, como recuperar a saúde daqueles que já foram acometidos. Agradeço a vocês todos pela presença e, de hora em diante, quando for possível, estaremos aqui com outros colegas para fazer palestras e orientação, para que possamos, então, ter uma saúde digna, já que pertencemos a essa casa, e essa casa tem condição não só de orientar, mas também de ajudar aqueles que necessitam evitar doenças. A doença é consequência, normalmente, da falta de informação. E são várias doenças que nós, como médicos já um pouco experientes, detectamos uma falta de orientação em todos os sentidos, principalmente no sentido alimentar, no sentido de controle de algumas doenças, em doenças que são de caráter hereditário. Tudo isso hoje é previsível. Nós podemos ficar velhos, isso é outra coisa. O envelhecimento é natural. Agora, envelhecer com saúde, mas não envelhecer sem poder cumprimentar um filho, sem ter condição de caminhar, depender terrivelmente de outras pessoas para sobreviver. Isso é horrível. Portanto, vamos seguir esse lema, tratar a saúde para não tratar a doença. Obrigado, viu, Jamal? A palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o Dr. Oswaldo, o nosso diretor, nosso chefe do departamento médico, que sempre está preocupado, inclusive, na qualidade de vida, na qualidade de saúde de todos os funcionários e, às vezes, até os parentes dos funcionários que sempre têm vindo lá. E agradecer ao Benhur também, que me convidou, né, que é meu amigo de muitos anos, né, e agradecer a cada um de vocês, porque o tema do câncer de próstata, ou Novembro Azul, é um tema muito importante, tá? E a gente só sabe a importância quando a gente tem alguém na família que está com esse problema, com essa doença. Aí começa a saber o valor, né, o valor da prevenção. Então, antigamente, os homens tinham medo, muito medo assim, de fazer o exame por causa do machismo, por causa do toque retal, que era com a frequência. E, na verdade, é um exame tão simples, né? Não vai diminuir o machismo, nem vai aumentar o machismo da pessoa. E nem vai também fazer com que ele muda de sexualidade, né? A verdade é essa, mas o homem já tinha esse preconceito e não tinha outro jeito. Então, direita. Tá. Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui, o que é a próstata? E para que serve? Então, se você olhar na anatomia, tá? Na região pélvica do sexo masculino, você vai ver aqui que está a bexiga. Tá? E aqui está a glândula, que é a próstata. E aqui está o canal urinário, né? E os testículos. Então, se você observar, a glândula ela se localiza abaixo da bexiga. E ela faz parte da uretra.
Então, a urina, quando ela sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata, porque tem essa aqui que é uma uretra prostática, tá? Então, na realidade, ela rodeia o canal urinário. Por isso, qualquer crescimento na próstata, quando a próstata ela aumenta de tamanho ou a pessoa tem alguma infecção, vai afetar os sintomas urinários. A pessoa vai ter dificuldade para urinar, vai fazer força para urinar, né? Às vezes pode urinar sangue e assim por diante, tá? E a função, são duas funções importantes. Primeiro, a produção da parte de esperma, a nutrição do espermatozoide. Então, quando a pessoa ejacula, 3% é espermatozoide. E 97% é o líquido que vem da próstata, que é os nutrientes para o espermatozoide. Porque você sabe, naquela fisiologia da fecundação, que o espermatozoide ele tem que fazer uma caminhada, né, dentro do útero, para depois virar à esquerda ou à direita, depende do ovário que ovulou, né? E nesse caminho ele precisa de um líquido para poder caminhar e precisa de nutrientes. Então, esse líquido prostático realmente que dá essa nutrição. E a outra, auxílio no controle urinário, né? Auxílio no controle urinário porque o esfíncter ele fica também mais ou menos localizado aqui junto com a próstata. E aqui, outro, para a gente mostrar que é a bexiga, a próstata, o canal urinário, o ânus, o reto, tá? Por isso que quando, por exemplo, a gente faz o toque, nós vamos ver um slide mais para frente, quando você faz o toque, você já sente a próstata, tá? E dependendo da sensibilidade, se for, por exemplo, uma próstata, se você sentir uma consistência mole, tá? É uma próstata normal. Agora, se tiver alguma coisa endurecida, algum nódulo, você pode suspeitar. Por isso que o toque realmente é o melhor exame, né, para poder detectar se tem alguma tendência de câncer ou não. E quais são as doenças da próstata? Então, as doenças da próstata são prostatite, que é inflamatória ou infecciosa, aguda ou crônica. Então, vejam bem, muita gente fala assim, doutor, ainda não tenho 40 anos, eu não vou fazer o exame da próstata. Mas, na realidade, o exame da próstata pode ser feito em qualquer faixa etária. Por quê? Porque nós temos a prostatite, que é uma infecção. Antigamente, ou talvez recentemente, essas DST, as doenças sexualmente transmissíveis, né, quando a pessoa toma antibiótico, porque tem muita gente antigamente era mais fácil, ia na farmácia, tomava antibiótico por conta própria, e às vezes aquela secreção desaparecia, mas não matava a bactéria continuava. E aí ela migrava para dentro da próstata. Tá? Ela migrava para dentro da próstata e ficava que a gente vocês devem ter ouvido falar, você está com uma infecção incubada. O que é infecção incubada? É uma infecção, seja DST ou uma infecção urinária mal curada por uso incorreto do antibiótico e ela ficou dentro da próstata que leva a uma prostatite. Tá? E a prostatite, ela pode ser inflamatória por uma inflamação, por um trauma, ou infecciosa por uma bactéria. E pode ser aguda ou crônica, dependendo do grau e do tempo da evolução. Agora aqui eu vou só chamar a atenção dos jovens aqui, que quando uma pessoa tem prostatite, ele tem problema de infertilidade. Muitas vezes casado, 5, 10 anos, não consegue ter filho. Porque o homem acha que ele tudo bem, mas acha que o problema está com a mulher. E, na verdade, na maioria das vezes, está o problema no homem devido a uma prostatite. Aí a pessoa vai no consultório, faz um espermograma, espermocultura, aí você detecta a bactéria, se trata
e aí melhora, né? Melhora o quadro e aumenta o espermatozoide e depois ocorre a gravidez normalmente, tá? E a prostatite é um foco, se continuar crônico, ele pode no futuro gerar um câncer de próstata, tá? Então, por isso que a partir dos 40 anos, que todo homem tem que fazer o exame, a prevenção é do câncer, tá? Mas a prevenção, dependendo de um quadro infeccioso, pode ser feito antes. Então, e além as outras doenças que nós temos aqui, a hiperplasia nodular da próstata. Então, vocês vejam, aqui está a bexiga e aqui está o canal urinário, vocês veem que é um canal aberto e a próstata está do lado, tá? E aqui você observa que esse aqui é uma hiperplasia prostática, um aumento. Olha como ela fechou o canal, ou dificultou a urina. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade para urinar. Levanta várias vezes à noite, aí não podemos, tem que fazer o diagnóstico diferencial com um problema de diabetes, porque quando a taxa está alta, a pessoa também urina muitas vezes. Mas a próstata também faz a pessoa levantar várias vezes. Então, sempre é um aumento progressivo e lento da glândula, comum com o envelhecimento é muito comum, porque vai aumentando, por isso que o Dr. Oswaldo está falando, é bom a gente fazer a prevenção do que deixar as coisas acontecer, tá? Inclusive, aqui, a gente no ambulatório, a gente observa que tem muito caso de diabetes, de hipertensão, até futuramente o Dr. Oswaldo, que é mestre nesse assunto, podemos até fazer uma palestra, tá, para orientação, porque tem muitos casos aqui de pressão alta, e às vezes tem pessoa, por exemplo, só toma o remédio quando ele mede lá está alta, eu vou tomar um remedinho. Aí fala, não, agora não preciso tomar mais, mas é um uso contínuo, tá? E o Dr. Oswaldo, inclusive, ele é mestre, a gente pode programar uma outra palestra, né, da saúde e qualidade de vida. Então, quais são os sintomas? São jato urinário fraco e fino, tá? Às vezes demora para começar a urina, a pessoa levanta de manhã cedo e fica às vezes 1 minuto, até mais ou menos, um pouquinho, o jato não sai na hora, tá? Aumento da frequência urinária, a pessoa levanta várias vezes, tá? Sensação de resíduo pós-micção, ou seja, ele acaba de urinar e sente que ainda a bexiga está cheia. Às vezes sai do banheiro, daqui 10 minutos ele volta de novo, porque ele não conseguiu esvaziar a bexiga, ficou a urina retida. E gotejamento no final da micção, isso aí é uma queixa comum. Às vezes o pessoal procura muito o consultório médico com essa queixa, que ele termina de urinar, mas fica pingando, tá? Então, está ligado com a próstata. E a outra doença seria o câncer. Então, na realidade, nós temos 3 doenças principais da próstata. Prostatite, que é a infecção, tá? Que pode ser causada por um tratamento, né? Mau tratamento, porque o uso de antibiótico antigamente, você chegava na farmácia, ou até o próprio farmacêutico prescrevia, né? Acho que todos vocês conhecem o Magrão aqui, né? Fala, Magrão, estou sentindo isso assim, eu tenho um antibiótico bom. Ele já passava. Mas, na verdade, é o seguinte, se você não fizer o exame, o antibiograma, para identificar a cultura antibiograma, identificar a bactéria e ver qual que é o antibiótico sensível para poder matar e destruir aquela bactéria, ela pode virar uma prostatite crônica. E a segunda doença seria a hiperplasia prostática, aquele aumento que é, vamos dizer, um tumor benigno, que é normal. Depois dos 40, a próstata começa a aumentar. E o terceiro seria o próprio câncer de próstata, que
que é mais frequente na zona periférica da glândula. Então aqui vocês estão vendo a bexiga, aqui está a próstata, tá? E aqui está a uretra. E esse aqui seria o início de um tumor. Pode aparecer em uma próstata normal, não dá sintomas na fase inicial, tá? Então a pessoa não sente nada. Por isso que tem muita gente, ele está com 45, 50 anos e nunca fez o exame. Fala, mas por que você não fez? Ah, não estou sentindo nada, estou urinando bem e tal, mas é uma doença silenciosa, por isso tem que fazer. E bem, antigamente, hoje, por exemplo, nós temos o exame de sangue, ultrassom, porque antigamente a gente, quando o paciente chegava, eu já mostrava a minha mão para ele escolher um dos 5 dedos para fazer o exame, né? Aí deitava o paciente, ligava uma música para ele relaxar, usava uma luva. Nós tinha a vaselina, tinha 3 sabores: hortelã, laranja e limão. Então aí a pessoa escolhia, tá? Só que hoje, com o avanço da medicina, então nós temos o exame de sangue, temos o ultrassom, que nós vamos falar daqui a pouco aí, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Não, HPV é um vírus, né, que se localiza mais no pênis, pode causar câncer do pênis, tá? Ele é considerado pré-câncer do pênis. Inclusive foi boa a sua pergunta, porque a gente vê que está uma doença na moda, tá? A gente vê que tem muitos casos devido à liberdade sexual que nós vivemos hoje, o pessoal não usa preservativo e acaba pegando HPV, e às vezes são umas verruguinhas, né, que aparecem na glande ou na vagina, que pode ser vista a olho nu, que aí nós chamamos de condiloma acuminado ou crista de galo, e pode também ser microscópica, que é HPV. E é muito importante a pessoa procurar e tratar, porque isso aí é um pré-câncer. É muito raro, tá? É muito raro isso. Mas na maioria das vezes na relação sexual. Então, vocês veem que é o segundo câncer mais frequente entre os homens, tá? O primeiro diagnóstico do câncer da próstata, que o diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos. Quer dizer, a cada 7 minutos no mundo, você faz um diagnóstico de um câncer de próstata, tá? Um óbito pela doença a cada 40 minutos. Isso aí é a estatística moderna, recente, tá? Então vocês veem como que é a importância fazer a prevenção. Por que leva a óbito? Porque a pessoa já vai numa fase final, não tem o que fazer. Porque já disseminou as metástases para o fígado, para outros órgãos, aí já vai numa fase final, fica mais difícil. 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido à doença. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágio avançado, tá? Olha, a incidência é muito grande, tá? Porque a pessoa não procura fazer. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase adiantada, tá? Então, quais são os sintomas? O câncer, na verdade, ele não, os sintomas são parecidos com uma hiperplasia, né?
aquela dificuldade para urinar sangue, dificuldade, às vezes levantar várias vezes à noite para urinar, tá? Mas aí tem que fazer o diagnóstico diferencial entre benigno e maligno. Não é possível prevenir a doença, mas é possível diagnosticá-la precocemente. É verdade. Vou fazer essa Não, pode perguntar. É verdade que a pessoa que mantém uma relação sexual frequente diminui os problemas da próstata? Não tem nada a ver, tá? Na realidade é o seguinte, você viu que a próstata ela tem a função de produzir o líquido, tá? É o líquido prostático. Por isso que recomenda, por exemplo, antes de você fazer o ultrassom, ficar uns 2, 3 dias sem ter relação, para poder ver o tamanho real dela, né? Mas não tem nada a ver na incidência de câncer. O PSA, ele é um dos exames, mas não é 100%. Não, mas ele te dá um indicativo, de acordo com o número, te dá indicativo. Exatamente. Que nós vamos falar agora, tá aqui. Pode ser, sem açúcar. O diagnóstico precoce do câncer, né? Chance de cura são 30%. Então, vocês vejam, quando aparece o sintoma, né, quando a pessoa faz a prevenção e suspeita, é 30% você pode ter cura total, 100%. Tá. Isso aqui é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a estimativa de novos casos aqui no Brasil, tá? É 68 mil casos. É 68, né? Ou 88? Tá, então 68 mil. Tá. Então você vê a estimativa é grande. Estimativa de novos casos pela Organização Mundial de Saúde, 85 mil. Então, vocês veem que é o índice dessa estimativa para 2019, 85 mil pessoas vão ter, né, se não fazer a prevenção precoce, pode levar à morte. Os casos de depressão, ele ativa o gene do câncer ou não? Não ativa. Não. Agora pode diminuir a imunidade da pessoa, se ele tem tendência, né? Bom, quais são os fatores de risco de câncer de próstata? Primeiro, a idade, tá? Porque existe uma divergência. Uns falam 40 anos, 45, 50 anos, mas o certo, eu acho, na minha opinião, com 40 anos todo homem tem que começar a fazer o exame preventivo, pelo menos uma vez por ano, porque tem pessoas que acham que é fazer uma vez na vida, não é uma vez por ano. História familiar, que tem muita ligação hereditário. Tem muita ligação hereditária. A raça negra tem mais tendência. A obesidade também tem mais tendência de câncer de próstata. Então, vejam bem, a obesidade hoje é considerada uma doença, né? Além de dar problema de pressão alta, diabetes, né? AVC, e ela também está ligada com câncer de próstata. E hábitos alimentares.
Então aqui mostra, por exemplo, principalmente a gordura, tá? Vocês vejam a fritura, a gordura pode estar afetando, né, a tendência de ter câncer de próstata. O diagnóstico. Esse diagnóstico, ele serve para todos, se tanto benigno como maligno. Primeiro, a história clínica. O paciente sempre quando ele vai queixar. Fala, ó, doutor, eu estou com uma dificuldade para urinar, o meu jato é fino, à noite eu estou levantando muitas vezes, né? Às vezes eu faço força para urinar. Então, tudo são sintomas. Pode estar urinando sangue. Às vezes a pessoa pode também estar ejaculando sangue, que é a hemospermia. O melhor exame, como eu disse para vocês, seria o toque retal, tá? Mas hoje, na prática, como a gente vê, ainda tem um pouco de resistência, então a gente parte para fazer o PSA, tá? O que é PSA? Ele vai medir as enzimas produzidas na próstata. Por isso que toda pessoa que for fazer esse exame tem que ficar 5 dias antes, sem ter relação, sem andar de bicicleta, de moto, cavalo. Por quê? Porque a região do períneo, onde se localiza a próstata, na hora que ele está andando de bicicleta, de moto, ela vai fazer uma massagem ali, indireta, e ela vai estimular a produção dessas enzimas. Aí quando ele vai tirar o sangue, aí vai aparecer a taxa alta. Então é bom ficar 5 dias sem andar de bicicleta, ter relação, tudo. Inclusive, parece que, né, doutor Oswaldo, conseguiram pedir, acho que o ônibus da Cacemes vai colher o sangue de todos, tá? Todas as pessoas vão fazer o PSA. Parece que eles vão marcar um dia, né? Vão marcar um dia, então quem quiser fazer, vai. E depois, quando o PSA estiver pronto, nós vamos marcar aqui na sala, fazer ultrassom, tá? E se tiver alguma suspeita, a gente faz o toque. O pessoal que foram fazer o toque, tá? Ficam tranquilos, porque ninguém vai ficar sabendo, tá? É segredo, só que na hora de você... Ah, o dedo? Não, é o seguinte, antes de eu mostrar o dedo, o segredo, quando você sair da sala, procura não sair mancando, para os outros não desconfiar que você vai levar um toque, tá? Né, Oswaldo? Tem que não pode. Não, o exame da próstata a gente faz com um desses 3 dedos. Paciente particular, paciente de convênio, Unimed, Cacemes e outros. E esse aqui é o SUS. Mas o que a gente observa na prática, a maioria, Benhor, paga particular, quer ser atendido pelo SUS. Às vezes a pessoa tem convênio da Cacemes, mas ele quer pelo SUS, né? É liberdade, democracia. É rápido. Rápido. Você vai ver aqui. Aí, por que o exame do toque é tão importante? Aqui eu vou mostrar para vocês a figura, tá? Então, vocês vejam, quando você faz o toque, você sente a sensibilidade. Porque o toque, qual que é a finalidade do toque? Primeiro, a sensibilidade. Porque se a pessoa sentir dor, está dolorida, pode ser sintoma de alguma prostatite, alguma infecção. Se ele sentir que a próstata está endurecida, tá? É uma prostatite crônica ou um começo de um câncer. E também vai sentir se tem algum nódulo. Tá? E o exame é indolor, tá? Porque a pessoa às vezes começa a colocar na cabeça que
que é dolorido, vai diminuir o machismo. Não tem nada disso, vai mudar de sexo por causa do exame, não tem nada disso, tá? É um exame muito importante fazer. Vocês veem que as mulheres, elas são muito mais preparadas que nós os homens, né? Ela vai cada 6 meses. Tá o Robson aqui chegando agora, prestigiando a nossa palestra. Então, vocês veem que o toque é uma coisa bem simples, tá? Vocês sabem que eu participo no programa Saúde do Homem, da Onça Pintada, e eu já fui em vários municípios. Eu achei estranho no município, lá no Mundo Novo, doutor Oswaldo. A gente tinha um aparelho de ultrassom, mas o secretário de saúde tinha convencido quase 100 pacientes a todos fazer o toque. Nenhum quis fazer ultrassom, né? Até tive que, quando voltei, tive que fazer fisioterapia do meu dedo de tanto fazer o toque. Nenhum quis fazer o ultrassom, todos queriam fazer o toque. Porque eles tiveram uma palestra, acho que com ele ou com outro, e preparou todos. E eles foram assim numa boa. Por isso que hoje, quando às vezes eu vou para Maringá, doutor Oswaldo, aí quando eu estou passando, porque ali, eu acho que vocês já passaram Mundo Novo, né? Tem uma rua. Aí quando alguém me vê, já começa a jogar beijinho para mim, rapaz. Então por isso que agora só passo a noite por lá, para ninguém me ver. E outra coisa, a novidade que tem, então, como estava falando, vai ser feita a coleta do PSA, aí quando estiver pronto nós vamos marcar o ultrassom. E se tiver alguma suspeita, lógico, nós vamos fazer o toque para identificar. E se tiver alguma coisa, a gente vai fazer a biópsia, né? Porque vocês estão vendo aqui no outro lado aqui, esse aqui já é um foco, que é um nódulo. Então, na hora que você faz o toque, você vai sentir uma coisa endurecida. E agora a novidade que tem, Ângelo, que a luva agora ela é rugosa. Ela faz cosquinha na entrada e cosquinha na saída. Então, ficou melhor ainda. É. Então, biópsia. A biópsia é o seguinte, o biópsia, quando, por exemplo, você sente um nódulo, como você está vendo aqui, né? Aí existe ultrassom, que a pessoa é encaminhado para um centro de laboratório, aí coloca a ultrassom e tem uma agulha que é guiada. Aí ela vai tirar, normalmente tiram as 12 fragmentos, tá? Aí manda fazer a análise, aí você vai saber se é um câncer ou não. E também vai dar para saber se ela está, porque aí existe vários estágios, né? Porque às vezes o nódulo está dentro da próstata, às vezes invadiu fora, que é a cápsula. Então, dependendo da classificação, aí você faz o tratamento, que é a cirurgia, que é a prostatectomia radical. Não, quando você percebe PSA está dentro da normalidade, ultrassom, aí não tem, porque o ultrassom dá para ver se tem algum nódulo, dá para perceber, tá? O ano passado nós fizemos aqui, e foi, acho que muito importante, inclusive, porque teve até exame da mama, e das mulheres foram, acho que 82 mulheres que fizeram outubro, rosa outubro, né? Foi. Outubro Rosa foi 82 mulheres. E os homens que passaram, fizeram com a gente lá, né, doutor Oswaldo, foram 122. Muita gente, foi quase 25% a mais homens do que mulheres. E a gente, inclusive, está percebendo isso, que os homens estão procurando, tá? Estão procurando mais os consultórios, os ambulatórios para fazer a prevenção.
caso meu pai teve câncer de próstata. E se não der nada, no PSA, de sangue, no ultrassom, então não precisa ficar preocupado. Não precisa não. E também se o quadro clínico também não tiver nenhum sintoma, né? Assim, não sente dor para urinar, não tem dificuldade, a ejaculação normal, tá? Outra coisa, eu esqueci de falar ali quando a gente fala da prostatite, tá, pessoal? A prostatite, ou a hiperplasia prostática, além de causar problema de infertilidade masculina, também ela pode levar à disfunção erétil, à impotência sexual, tá? E o que a gente está observando, quase 40% dos homens, eles têm problema de impotência sexual. Mas aqui nós estamos fora dessa estatística, aqui é 100%, tá? Mas realmente mostra, então os homens hoje estão procurando. E às vezes é levado pela esposa também, tá? Eu vejo no consultório, por exemplo, Ângelo, que a esposa está com o homem senta ali quietinho e a mulher fala: o que aconteceu? Doutor, ele perdeu a potência. Quer dizer, ela que faz a queixa. Então, é uma doença, tá, pessoal? Porque muita gente acha que é problema de machismo, né? Isso aí não é uma corrida de esporte, é uma coisa, é uma doença que tem tratamento com as outras doenças, porque nós temos problema de pressão alta, diabetes, né? Obesidade, tudo isso aí influencia. E, além disso, o fator psicológico também. E efeito colateral de alguns medicamentos, porque às vezes a pessoa toma algum remédio e ele acaba influenciando. Então aqui, só para mostrar o risco de ter câncer de próstata pelo nível de PSA no sangue, né? Vocês vê o nível, por exemplo, desconhecido, uma pessoa que não fez. No toque deu normal, mas tem 10% de chance. Tá? Aqui, quando o PSA é menor que 4, tem 5 a 8. Entre 4 e 10 é 15%. Então, aquilo que você perguntou, o negócio do PSA, você vê, a maioria dos laboratórios considera até 4. Então, no toque normal, você pode identificar de 5 a 8 que a pessoa tem algum problema. Mas no ultrassom, você consegue ver se realmente tem ou não tem. Então, por isso que o PSA, junto com o ultrassom, a pessoa pode ficar tranquila. Tá? E principalmente quando tem pai, tio, alguém da família, ele tem que fazer. E às vezes é bom até fazer cada 6 meses. Então, nós estávamos falando o câncer de próstata diagnóstico, para você poder confirmar o toque suspeito, tá? E o PSA sempre vai estar elevado, vai estar aumentado, acima de 4. E não podemos esquecer que às vezes o PSA pode estar alto e a pessoa está com uma prostatite. Então, aí a gente faz o tratamento com antibiótico durante 28 dias, repete o exame, aí se o PSA continuar alto, aí a gente já vai direto para fazer a biópsia. Tá? Faz a biópsia, porque a biópsia vai te dar o diagnóstico de certeza. Pode aumentar. É normal. Mas a gente tem que ficar com o pé atrás e fazer o diagnóstico, né? Fazer o tratamento da hiperplasia prostática. Hoje existem vários medicamentos que diminuem o tamanho, e aí você vai observar se o PSA também está diminuindo. Porque se continuar alta, aí tem que fazer a biópsia, que é o exame de certeza. Tá? Então, aqui está mostrando como é feito a biópsia da próstata, né? Que é passa o aparelho pelo ânus, tá, pessoal? Por quê? Porque o contato é direto. Então, com orientação de ultrassom, aí a pessoa passa o aparelho pelo ânus, como se fosse uma colonoscopia, e aí com a agulha, aí normalmente tira 12 fragmentos para fazer a análise.
Porque outra coisa, se você palpar sua garganta, você vai sentir duas bolinhas. E a próstata, na verdade, elas são três. Duas lateral e uma posterior. Tá? Então são três bolinhas parecidas com a garganta. E ela tem mais ou menos um peso normal até 25 a 30 gramas. Tá? E aqui a classificação, né, do resultado da biópsia. Então cada número assim tem um significado da limitação, se ela está dentro da próstata ou não. Por isso que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você fizer, é melhor. Porque, vamos supor, você confirma um câncer de próstata inicial, faz a prostatectomia, opera, tira toda a próstata, aí a pessoa é curada 100%. Bom, existe um índice que cai, porque são duas complicações que podem acontecer. A incontinência urinária, a pessoa começar a ter a urina solta, e a impotência sexual. Mas essas duas dá para corrigir, tá? Corrige e a pessoa volta ao normal, né? Se não resolver, por exemplo, a parte da impotência sexual com medicamento, existe a prótese peniana, que a pessoa fica jovem, 18 anos. Fica 24 horas no ar. Só que quando a pessoa opera a próstata, ele não consegue ejacular. Ele sente o prazer, só que ele ejacula seco. Então a pessoa não consegue ter mais filho. Por isso que às vezes eu já tive alguns casos, por exemplo, de paciente com 45 anos e estava com a hiperplasia prostática que tinha indicação cirúrgica. Só que ele não tinha filho. Aí você começa, vamos dizer, adiar a cirurgia, porque a pessoa quer engravidar mulher tal, para poder ter filho para depois operar. Ou fazer um tratamento clínico, né, para deixar para fazer a cirurgia depois. Exatamente, não produz mais o sêmen. Tá. Bom, aqui o tratamento que existe hoje para câncer de próstata. Bom, vamos falar das três doenças principais que eu falei com vocês. A prostatite, que é a infecção, o tratamento é com antibiótico, tá? Aí a gente faz o espermograma, cultura, antibiograma, identifica a bactéria, vê qual o antibiótico sensível e você faz um tratamento. Normalmente o tratamento é demorado, uns 28 dias. A pessoa vai tomando antibiótico. O segundo grupo seria a hiperplasia prostática, que é o tumor benigno, que é um tumor simples. Então aí você faz um tratamento com medicamento e ela vai reduzindo o tamanho. Aí muitas vezes, como você perguntou, às vezes a pessoa tem uma próstata de 80 gramas, que é quase 2, 3 vezes aumentada. Aí ele faz o tratamento e o PSA ele reduz. Agora, se não reduzir e deixar trancar a urina, usar sonda e começar a ter dificuldade, aí você vai partir para uma cirurgia, ou aberta, que é a prostatectomia transvesical, ou faz pelo canal, aquela raspagem, tá? Aquela raspagem ou o laser que hoje nós temos também, e tem também outro tratamento que é a hipotermia, que coloca uma sonda e com um calor local vai derretendo essa gordura prostática e ela abre o canal. Porque a finalidade da cirurgia é você abrir o canal da urina para a pessoa conseguir urinar um jato bom, normal. Isso na hiperplasia prostática, que é o tumor benigno. E Faz cirurgia, a pessoa precisa ficar lá na cama, lá hospedada no hospital. Porque não coloca a sonda, ela passa por dentro da próstata também? sim, passa por dentro da próstata. A bexiga, exatamente. Porque
Porque tem alguns casos que a pessoa tem hiperplasia prostática, está inchada e o cara não consegue urinar, sempre a bexiga fica cheia, e aí começa a prejudicar os rins, tá? Aí vai elevar a ureia creatinina para cima e a pessoa acaba fazendo até hemodiálise, tá? Começa a fazer hemodiálise, por quê? Porque ele desenvolveu uma insuficiência renal, por causa que não consegue esvaziar. Então, fica segurando muita urina. E o câncer de próstata, que é o terceiro, tratamentos, existem vários tratamentos, que é a prostatectomia radical aberta, tem a laparoscopia, tem a robótica hoje, que está na moda, né, que é uma cirurgia que faz 5 furos, tá, e tira toda a próstata. Temos a radioterapia, temos o tratamento de hormônio, tá? Porque você sabe que o câncer de próstata ele é alimentado pelo testosterona. Por isso que aqui a gente, inclusive, recomenda aos homens, às vezes tem pessoas que acham que está fraco sexualmente, ou acha que está faltando hormônio, e ele vai lá e fica tomando testosterona por conta. Isso é errado, porque a testosterona pode elevar e causar câncer de próstata. Então, você nunca toma hormônio, testosterona, sem fazer o exame de sangue, medir o nível de testosterona, porque senão pode provocar um câncer de próstata. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, aquilo que eu estava falando, né? Os homens sem antecedentes familiares a partir de 50 anos, os homens com fatores de risco 45 anos, antecedente familiar com câncer de próstata, raça negra, obesidade, começar a fazer. Eu, particularmente, como eu já estou mais de 30 anos na urologia, naquela época o pessoal recomendava a partir dos 40 anos, eu acho que é muito importante, porque eu já detectei caso de câncer de próstata com 41 anos. Tá? E graças a Deus foi feito o tratamento e está curado e está vivo até hoje. Então, a partir dos 40 é bom todo homem fazer o exame. Tá? Então, prevenção do câncer de próstata, homem que é homem, né, se cuida. Pode perguntar à vontade. Eu faço o exame todo ano. Todo ano. Inclusive, eu estou fazendo dieta, até eu já perdi até uns 5, 6 quilos. Vocês conhecem o Dr. Jorge Takimoto, que é ex-deputado? Ele tem uma fórmula mágica aí que está fazendo as pessoas emagrecer. Inclusive, Benhur, até eu falei para ele que ele está à disposição, numa quarta ou quinta, de vir aqui fazer uma palestra sobre a obesidade, do perigo, que é muito importante. Tá? Ele tem uma fórmula mágica, né, doutor Oswaldo? Eu, por exemplo, com 3 semanas, estou usando essa fórmula, já perdi 7 quilos. Tá? Mas tem que fazer a dieta também, não é só tomar o remédio e... Né, Zé? Né, tem que tomar o remédio também. Né? E fazer a dieta. E o exercício. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acho que é isso aí. Pode acontecer, porque às vezes ele pode ter sido operado assim com um período avançado, né? A doença já tinha avançado. E mesmo que a pessoa opera, tá, e faz qualquer tratamento, ele não pode abandonar o consultório, tem que ir cada 6 meses fazer a revisão, tá? Fazer os exames todos. Tá? Então, basicamente, pessoal, isso que eu queria falar para vocês, eu queria só... Novembro é um mês de lembrança, mas, na verdade, a prevenção é todo dia, todo mês, tá?
mas a gente dá importância nesse mês. Inclusive o Benhur foi muito feliz de marcar essa data, já 1º de novembro, primeiro dia, né? Como falei, nós vamos fazer de todos os exames. E como vocês viram que a gente focou muito para a parte do toque retal, né? A gente precisa de uma pessoa voluntária para mim fazer uma demonstração. Aí a gente vai cobrir o rosto, ele sai, ninguém vai ficar sabendo quem é, vai fazer. Se tiver algum voluntário, né? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Esses estimulantes sexuais, Viagra, alguma coisa, tem alguma relação? É muito recente ainda a utilização desses. Tem um amigo meu que usa. O Benhur tem um amigo dele, acho que é o vizinho, se me engano, que ele faz uso do medicamento, né? Então, não tem nada a ver com câncer da próstata, não. Agora é o seguinte, esses estimulantes são estimulantes, mas é bom a pessoa que tiver disfunção erétil, como eu falei, 40% dos homens têm esse problema, e o homem às vezes fica com vergonha de falar, mas não tem que deixar a vergonha de lado. Então, é uma doença como as outras, porque às vezes precisa fazer reposição de hormônio, muitas vezes ele tem alguma calcificação ou alguma obstrução da artéria peniana, porque você sabe que a ereção precisa entrar muito sangue dentro do corpo cavernoso. Então, se tiver alguma obstrução, né, devido colesterol alto, triglicérides, calcificação, lógico que vai atrapalhar o preenchimento do corpo cavernoso. Então, toda pessoa que tiver, é bom ficar tomando esses medicamentos por conta própria. Fazer uma consulta, fazer uma avaliação para descobrir a causa e fazer o tratamento. Tá? Pessoal, nós estamos sempre aqui, todos os dias aqui no ambulatório, tá? Tem outros colegas também. Tá, o Dr. Osvaldo, a gente sempre está junto. Qualquer dúvida, às vezes alguém quer falar em particular, tiver algum problema, a gente pode falar agora ou pode marcar lá no ambulatório, tá? E é tudo, porque eu costumo falar assim, quando a gente trabalha assim num local que todo mundo conhece todo mundo, às vezes as pessoas ficam com vergonha, porque acha que, por exemplo, você vai contar um segredo lá para o Dr. Osvaldo, aí você sai de sala e ele começa a falar para todo mundo, mas isso aí não acontece, tá? É segredo profissional, tá? Só o médico e o paciente fica sabendo, então quem tiver algum problema, vocês podem procurar a gente, mesmo se alguém da família de vocês também tiver algum problema, mesmo que não tiver convênio, a gente vai atender sem custo nenhum, tá? Nós estamos à disposição. A gente pode, inclusive, quando nós temos a imprensa, a gente pode divulgar, mandar um CI. Obrigado a vocês, tá?